Graça e paz a todos, tudo bom? Irmão Edu Moura aqui falando. Estou ausente assim das redes sociais devido a um bloqueio que o Facebook me deu. Como sempre, ando sendo bloqueado. Mas isso não me impede de eu ficar olhando as redes sociais. E eu me deparei com uma postagem do irmão Igor Dantas, em qual ele fala dos dons espirituais, do exorcismo. E então eu fui olhar os comentários. E eu vi algo muito inusitado. É um comentário de um camarada que ele dá amparo. Ele fala do cessacionismo e ele diz que o cessacionismo é amparado pela patrística, que a patrística não dá amparo ao continuismo, que é a continuação dos dons. Foi mais ou menos o comentário desse camarada aqui. Olha bem a cara do cidadão, Marlon Ed. E eu vou ler para vocês o que ele fala. Presta bastante atenção. Ele marca um cidadão chamado Gamaliel Dantas e diz: diz você, não a história da igreja. Ele está dizendo que a pessoa diz dos dons, mas não é assim na história da igreja. Ler patrística? Man, eu tenho todos os livros verdes da Paulus. O cidadão ainda coloca letra maiúscula. Eu tenho todos os livros verdes da Paulus, dos pais da igreja, e já li todos. E você continua errado. Mostra em algum deles onde está a defesa do continuismo. Mostra aí. Querido Marlon, eu vou te mostrar aonde está o continuismo nos pais da igreja. Eu vou te mostrar. E desafio você a me mostrar aonde tem cessacionismo nos pais da igreja. E eu vou começar no século II. Eu vou começar aqui no século II com Justino Mártir. Justino Mártir. Em seu diálogo com Trifo, olha o que Justino Mártir ele diz. Do mesmo modo que, por amor desses 7.000 homens naquela época, Deus não executou a sua ira, assim também agora ele não desencadeou, nem desencadeia o julgamento universal, pois ele sabe que geralmente existe aqueles que se fazem discípulos do nome de Cristo e abandonam o caminho do erro. Estes, iluminados pelo nome desse Cristo, recebem dons, conforme cada um o merece. Um recebe o espírito de inteligência, o outro de conselho, o outro de fortaleza, o outro de cura, o outro de presciência, que seria a profecia, de ensinamento e de temor a Deus. Trifo contestou: quero que saiba que está delirando ao falar essas coisas. E eu respondi: amigo, escuta e verás que não estou louco, nem delirando. De fato, foi profetizado que após a sua ascensão aos céus, Cristo nos tiraria do cativeiro do erro e nos daria dons. Justino Mártir, ele não está se referindo ao que ficou no passado. Justino Mártir, ele fala do seu tempo presente, nos daria dons. Continuando aqui, Ireneu de Leão, na obra Contra as Heresias, um dos meus melhores, eu adoro ler Ireneu de Leão. E aqui no livro 5, na obra Ireneu de Leão, Contra as Heresias, no livro 5, no versículo 6, ele vai dizer assim: falamos de sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeitos os que recebem o Espírito de Deus, e os que falam todas as línguas graças a esse Espírito, como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja. Ele fala que ainda ouve os irmãos falar em línguas na igreja. Século II. Que possuem o carisma quer dizer dom, que possui o carisma profético e pelo Espírito falam em todas as línguas. Revelam coisas escondidas dos homens
para utilidade e expõe os mistérios de Deus, que são estes o que os apóstolos chamam de espirituais, ou seja, pela patrística, meu amigo, você não é espiritual. Século 2. Continuando aqui no século 3, Clemente de Alexandria, em sua obra Estromata, no livro 7 da obra Estromata, do capítulo 21, ele vai dizer assim: e agora percebemos onde, como e quando o apóstolo divino menciona o homem perfeito, e como ele mostra a diferença do perfeito, e novamente, por outro lado, a manifestação do Espírito é dada para o nosso proveito, nosso tempo presente, para o nosso proveito. Pois a um é dada a palavra de sabedoria, o outro pelo Espírito, a outra palavra do conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outra fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, e a outra a operação de milagres, para outro a profecia, e outro o discernimento de espíritos, e outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, e todas essas obras é o mesmo Espírito distribuindo a cada um segundo a sua vontade. Isso aqui é do século 3. Na obra também de Hipólito de Roma, em sua obra Tradição Apostólica, ele vai dizer que quando alguém tem um dom de cura, não é para ele falar. As obras dele testificarão se ele tem ou não o dom de cura. Isso Hipólito de Roma, no século III, em sua obra Tradição Apostólica. Tenho também Agostinho. Vocês não veneram Agostinho? Tem uma outra obra aqui de Agostinho, do século IV, século V, chamada Confissões. No livro 4, no capítulo 1, Agostinho fala algo muito interessante. Olha o que ele diz, olha o testemunho de Agostinho. Minha mãe havia vindo a mim, dotada de piedosa coragem, seguindo-me pelo mar e pela terra, segura em ti por todos os perigos da jornada, pois nas adversidades encontradas no mar, ela confortava os próprios marinheiros, os quais costumavam confortar passageiros familiarizados com turbulências marítimas, garantindo-lhes a chegada segura, pois tu havia assegurado disso em uma visão. Agostinho relata uma visão que a mãe dele teve, uma visão profética. Isso é um testemunho de Agostinho. Vocês não veneram Agostinho? Vocês não idolatram Agostinho? Agostinho é o padroeiro de vocês? Aqui, um testemunho do próprio Agostinho. Outro relato de Agostinho, no livro 9 da mesma obra, Confissões. Olha o que ele diz aqui, o testemunho que ele fala de Ambrósio. No livro 9, no capítulo 7. Então, tu revelaste por meio de uma visão do bispo Ambrósio, onde estavam escondidos os corpos dos mártires Gervásio e Protásio, os quais tu, por teus mistérios secretos, conservastes intactos por tantos anos. Ou seja, aqui Agostinho ele relata um testemunho de uma visão que Ambrósio teve para descobrir onde estavam os corpos dos mártires. Um outro testemunho aqui, nós temos História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Em Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, do livro 5 da sua obra História Eclesiástica, no livro 5, capítulo 7, Eusébio ele vai dizer uma coisa muito interessante. Uns efetivamente expulsam firme e verdadeiramente demônios, de modo que muitas vezes aqueles mesmos que foram purificados dos maus espíritos creem e estão na igreja, e outros têm conhecimento antecipado do porvir, assim como visões e declarações proféticas. Outros ainda curam os enfermos mediante a imposição de mãos, e os restituem sãos. Mas ainda como se
dissemos. Inclusive mortos foram ressuscitados. Meu irmão, isso aqui é do século IV. Mortos foram ressuscitados. E permanece conosco por muitos anos ainda mais. Ou seja, ele fala do contexto dele, do século IV. Esse povo que foi ressuscitado, esse povo que foi expelido do demônio, que houve curas, permanece com ele na época dele. Então, como é que você vem me dizer que na patrística não dá amparo para o continuismo e você ainda ri da gargalhada? Ha, ha, ha. Mostra aí o continuismo. Eu mostrei apenas alguns textos. Agora eu te desafio. Me mostra aonde a patrística dá amparo para o cessacionismo. Quando você me der texto dentro de contexto, sem alteração e deturpação, você me mostra e me desafia para um debate numa live. Eu quero um debate contigo numa live para você me mostrar aonde a patrística dá amparo para o cessacionismo. Está lançado o desafio. Você diz que leu patrística. Nunca você leu patrística. Você não conhece nem os reformados. Você não conhece nem os reformados, quem dirá patrística? Charles Spurgeon, em sua autobiografia, ele relata o caso de um garoto que roubou o patrão, ele roubou luvas do patrão, e durante o culto, ele vai dizer assim, falou, olha, essa luva que você tem, ela não te pertence porque você não pagou por ela, você roubou essa luva do seu patrão. Ele relata isso na sua autobiografia, na página, se não me falha a memória, acho que é 296, 297, você não conhece nem os reformados e quer falar de patrística, meu irmão. Você desconhece os pais da igreja. Você nunca leu os pais da igreja. Você diz que tem, das duas uma, ou você não tem, ou você tem só para enfeite, porque ler mesmo você não lê. Porque se você lesse, você não falaria uma besteira dessa. Porque nunca os pais da igreja vão dar amparo ao cessacionismo. Existem inúmeros, diversos relatos da continuidade dos dons no meio da igreja. Eu citei apenas alguns, mas Orígenes dá relatos de testemunhos dos dons na igreja, Ambrósio de Milão dá relatos, dá testemunhos da continuidade dos dons. Agostinho, em outras obras, ele fala até de ressurreição de mortos. Agostinho, no século V, ele dá esse testemunho, como nós vemos aqui falando de profecias e visões. Ou seja, você nunca leu patrística, porque se você lesse patrística, você não falaria uma besteira dessa. Então, se você tiver respaldo, amparo, dentro da patrística, você me chama para uma live, um debate, quero uma live contigo. Não existe amparo na escritura para o cessacionismo, não existe respaldo bíblico para o cessacionismo e muito menos histórico. O teu negócio é calvinismo, não é Bíblia. É calvinismo e cessacionismo, mas não é Bíblia e muito menos história da igreja do cristianismo. Então a paz de Cristo a todos está lançado aí o meu desafio.